Graça e paz, irmãos. Graça e paz, irmãos. Amém? Vamos colocar em pé nessa hora. Quero agradecer a todos que estão nos acompanhando em casa também. Deus abençoe muito a vida de vocês. Em nome de Jesus, hoje tivemos um culto abençoadíssimo e agora não vai ser diferente, porque nosso Deus se faz presente aqui. Amém? Nosso Deus que faz milagres, Ele está aqui nessa noite e nós cremos que Ele vai fazer algo extraordinário em nossas vidas. Abra a tua Bíblia lá em Salmo 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Amém? O salmista vai dizer que entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele vai fazer por você. Então nessa noite você possa estar colocando a sua vida diante do altar do Senhor. Que você possa estar colocando a tua alma diante do Senhor e dizendo: Senhor, eis-me aqui. Eu estou aqui para te louvar, eu estou aqui para exaltar, para adorar o seu nome em espírito e em verdade. Vamos orar ao Senhor nesta hora. Feche seus olhos. Ore ao Pai nesta hora. Que o Senhor possa estar ouvindo o nosso clamor, a nossa oração, a nossa adoração, em nome de Jesus. Que temos momentos aqui abençoadíssimos na presença dEle. Deus, nós agradecemos a Ti, Senhor. Obrigado por esse tempo. Obrigado, Deus, porque nós temos a Ti, ó Deus, como uma torre segura. Uma fonte que tem jorrado sempre a nosso favor. E a fonte que é Jesus Cristo. Uma fonte que não para. Nós não estamos indo em caminhos, em poças que não dão vida, mas assim, no Teu caminho, ó Pai, no rio de água viva. No único que pode derramar de Seus milagres, das Tuas bênçãos sobre nós. Ó Deus, que tenhamos o nosso coração voltado para Ti. Que em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite, que sejamos cheios do Espírito Santo do Senhor. Que o Senhor possa estar abundando nossas vidas da Tua graça, da Tua misericórdia. Que em nome de Jesus possamos estar sempre crendo, só de fazer muitas coisas em nosso meio. E nós louvamos a Ti, nós agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Dê um aplauso bem forte ao Senhor, em nome de Jesus, aleluia. Eu me rendo ao Seu amor, eu me rendo ao Seu amor, eu me rendo ao Seu amor, eu me rendo, eu me rendo. Deus Emmanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Glória a Deus. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos
sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Meus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Graça e paz, igreja, amém? Irmãos, Deus, Ele nos dá conquista. Deus, Ele nos dá esperança. Deus é a nossa maior conquista. Cristo é a nossa maior esperança. Amém? Podemos nos assentar agora. Que, assim como de manhã eu estava conversando com os irmãos, Cristo foi ministrando no meu coração acerca das coisas que Ele me livrou e me fez conquistar. E Ele me trouxe significado quanto a isso, porque na presença dEle eu consigo compreender que todas as bênçãos, todos os livramentos, até mesmo os momentos mais difíceis da minha vida, serviram para glorificar o nome do Senhor. Não sei como está a sua situação agora, se está tudo indo bem, se você acha que o barco está só bandeirinha afundando, mas irmão, Deus está contigo. Mantenha-se firme, Deus provê. Se Deus cuida até dos animais que você vê andando por aí, por que Ele não vai cuidar de você? Pássaro não planta, mas consegue comer todo dia. As plantas, elas não fazem, praticamente já estão lá, mas Deus cuida. Irmão, Deus ama a sua vida. Ele quer cuidar de você. Amém? Que tudo aquilo que Deus derramar sobre sua vida, você use para glorificar o santo nome do Senhor. Amém, igreja? Vamos fechar nossos olhos agora e agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito conosco. Amém? Senhor Deus Pai, agradecemos ao Senhor primeiramente pela oportunidade de estarmos aqui, meu Pai. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela Tua provisão, Pai. Obrigado por não permitir faltar nada, Pai. Obrigado por nos suprir, Pai, em meio às dificuldades. Obrigado pelos livramentos, Senhor Jesus. Senhor Deus, obrigado pela abundância, que o nosso coração não se deixe levar, meu Pai, por aquilo que Tuas mãos podem dar, mas que nós venhamos compartilhar com o nosso próximo, Pai. Ministrando sobre o Teu amor, ministrando sobre o Teu perdão, Senhor Jesus. Compreendendo, Pai, que não é porque somos abençoados que somos salvos, mas somos salvos, Pai, porque é o Deus que abençoa,
Pai. Ele é a prioridade da nossa vida. E a nossa vida é vivida para servir unicamente ao nosso Senhor, para que tudo aquilo que fizemos venha glorificar o Teu santo e poderoso nome, meu Pai. Senhor Jesus, que o Teu povo venha ser conhecido como um povo próspero, um povo abençoado, um povo que mesmo ao momentos de escassez e mesmo ao momentos de dificuldade, levanta a mão e dá glória ao Senhor, porque Deus sempre dá uma escapatória, porque Deus é o nosso único caminho, meu Pai. E se estamos contigo, que o nosso barco não afunda, nós permaneceremos firmes, meu Pai, completaremos nossa carreira, Pai, guardaremos nossa fé em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Amém. Irmão, vocês que vieram preparados, podem trazer os dízimos e as ofertas aqui à caixa à frente, amém? Deus abençoe. Gostaria de convidar a Fatinha aqui, ela vai trazer a mensagem nessa noite. Uma mensagem muito especial, em que o Senhor venha falar realmente a cada coração e que haja transformação de vidas, em nome de Jesus. Aquilo que o Senhor colocou no coração dela, nós sabemos que a cada dia Deus tem falado conosco. E Deus fala, quando nós oramos a Ele, Ele vai falar com cada um de nós. Vamos orar, irmãos? Estenda suas mãos para cá. Vamos orar pela vida da Fatinha, em nome de Jesus. Pai, nós queremos agradecer a Ti, ó Deus. Obrigado pelo tempo de louvor que tivemos. Obrigado, ó Deus, porque nós sabemos que o Senhor tem estado conosco o tempo todo, Senhor. E, ó Pai, eu peço ao Senhor nessa hora, use a vida da Fatinha. Assim como o Senhor falou ao coração dela, transmita ao coração da Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Fale conosco nessa noite, ó Pai. Engrandecido seja o Teu nome, para todos sempre. Amém e amém. Graça e paz, irmãos. Boa noite. Boa noite para quem está em casa assistindo. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém? Pedir para os irmãos abrir a Bíblia em Marcos 5. Vamos fazer a leitura no verso 21. Marcos 5, 21. Esse texto é um texto conhecido. Nós vamos estar falando hoje um pouco sobre passos que geram milagres. E retornando Jesus de barco para outra margem, numerosa multidão uma vez mais formou ao seu redor enquanto estava na praia. Foi quando chegou ali um dos dirigentes da sinagoga local chamado Jairo. Ao ver Jesus, prostou-se aos seus pés e lhe pediu aos prantos e com insistência: minha filha pequena está à beira da morte. Vem, impõe tuas mãos sobre ela para que ela seja curada e vive. Então Jesus foi com ele. Irmãos, vamos para o verso 35. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas vindas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, a quem informaram: sua filha está morta, não adianta mais incomodar o mestre. Mas Jesus não deu atenção àquelas notícias e, voltando para Jairo, disse: não temas, tão somente continue crendo. E ordenou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Assim que chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus observou grande agitação, com muitas pessoas consternadas, chorando e se lamentando em alta voz. Ao entrar na casa, ele questionou: por que está chorando? A criança não morreu, ela está dormindo. E todos ali menosprezaram o juízo feito por Jesus. Ele, contudo, mandou que saíssem. Chamou para perto de si o pai e a mãe da criança, bem como os discípulos que estavam em sua companhia. E adentrou o quarto onde a menina estava. Então, pegando na mão da menina, ordenou em aramaico: Talita cumi, que significa: filhinha, eu te ordeno, levanta-te. E no mesmo instante, a menina, que tinha 12 anos de idade, ergueu-se do leito e começou a andar. Diante disso, todos ficaram assombrados. Então Jesus recomendou que ninguém falasse, que não fosse falado para ninguém o que tinha acabado de acontecer. E mandou que dessem comida à menina. Amém? Irmãos, aqui nós vemos a história de um homem, de um pai, que tinha uma posição importante. Esse homem, ele era chefe da sinagoga, ele tinha um cargo muito importante a zelar, a cuidar. E no momento que ele vê a sua filha, a Bíblia deixa claro que era a única filha, que esse texto ele é relatado nos outros evangelhos, em Mateus, em Lucas também fala. Mateus, ele não fala o nome, ele não cita o nome de Jairo, ele só deixa claro que ele era o chefe da sinagoga, é assim que ele se refere a Jairo.
E no momento que esse homem está passando por uma dificuldade, ele vai até Jesus. Jesus estava voltando de Cafarnaum, estava acabando de chegar ali, então tinha várias pessoas, né, a multidão sempre seguia o mestre, porque ouvia, né, do que ele fazia, e as pessoas sempre estavam ali. Do outro lado, Jesus já tinha realizado outros milagres, ele tinha acabado de expulsar demônios de um homem, e ele chega ali, imagine, né, como que estava sendo a canseira, né, que Jesus também cansava. Quando ele estava aqui, ele tinha sua natureza humana, e ele chega ali, mesmo quando ele está descendo. No Evangelho de Lucas vai falar que ele não tinha ainda nem colocado os pés em terra, né? Ele não tinha nem descido. Esse homem chega desesperado, pedindo ajuda pela vida da sua filha. Ele não se importou com quem ele era. Ele não se importou o que as outras pessoas iriam falar dele, o que os judeus, né, iam falar para ele. E para um judeu, irmãos, quando a palavra diz que ele se prostrou diante de Jesus, para um judeu se prostrar, ajoelhar diante da presença de outro homem, era uma situação muito humilhante. Então nós vamos ver alguns passos que esse homem tomou, que é importante para nossas vidas, passos que geram milagres. Mas aí você pode perguntar assim: Fatinho, eu não estou precisando de nenhum milagre, graças a Deus não tem ninguém morrendo, não tem ninguém doente, mas muitas vezes, irmãos, nós precisamos gerar milagres dentro de nós, dentro do nosso coração. Às vezes o milagre precisa acontecer dentro do meu e do seu coração, e às vezes é esse milagre que nós precisamos gerar em nós essa noite, amém? O primeiro passo que Jairo teve, ele foi e se humilhou. Ele se prostrou aos pés de Jesus. Eis que chegou ele, um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou aos seus pés. Irmãos, esse homem, para chegar ali, ele precisou sair da sua zona de conforto. Ele precisou sair da sua vida ali de inércia, de ficar ali parado, esquecendo de quem era Jesus. Ele precisou dar um passo de humilhação, de levantar e ir até Jesus. Ele não se importou com o que as pessoas iam falar dele, ele não se importou que se ele ia sofrer depois algumas coisas por conta disso, ele não se importou. Ele esqueceu de quem ele era. E muitas vezes, irmãos, nós não chegamos até o Senhor porque nós achamos que nós somos suficientes, ou porque nós devemos algumas coisas para pessoas, para amigos, principalmente no nosso trabalho. Às vezes um cargo que nós exercemos, às vezes nós falamos: para como eu vou falar que eu sou cristão, né? Como eu vou falar que eu sirvo a Jesus? Como eu vou falar que eu adoro Jesus? Se eu tenho essa posição, as pessoas vão olhar para mim de que forma? E muitas vezes nós temos se vivido assim, uma vida cristã, né, de aparência somente dentro da igreja. Porque lá fora eu não posso dar testemunho. Se eu falar não, às vezes se a pessoa chegar em mim e falar: você é crente? Se eu falar, eu vou ter vergonha. Por quê? Porque eu não tenho vivido como um. E esse homem, irmãos, ao chegar ali, ele se prostrou diante de Jesus e ele não exigiu nada. Ele não quis determinar, né, como é por aí dito, você tem que determinar. Deus tem que te dar. Você é filho. Deus tem que te dar, não tem essa não. Irmãos, Deus não tem que dar nada. Nós vivemos pela graça e misericórdia dele. É a graça dele. E quando nós olhamos, irmãos, para a nossa vida, quando nós olhamos para o sacrifício de Jesus, nós precisamos entender que Jesus, ele não apenas morreu para que você e eu fosse salvos. Não é para isso. Porque se fosse para isso, Deus, quando você aceita Cristo, você já era arrebatado. Senhor, eu aceito o Senhor, eu reconheço o Senhor como meu suficiente Salvador. Ninguém ia querer, né, eu acho. E não foi para isso. Jesus, ele morreu para que a gente tivesse vida eterna e para que nós vivêssemos uma vida aqui na terra de abundância e vencendo as barreiras que são colocadas. Servir a Jesus não é sinônimo de paz, de alegria o tempo todo, não. Nós esquecemos dessa parte, né, que Jesus fala que no mundo a gente teria aflições, teríamos problemas, íamos passar pela dor, pelo luto, pelo sofrimento. Mas ele prometeu o quê? Que ele estaria conosco o tempo todo. E Jairo, também ele tem o passo de clamar. Ele não apenas se humilhou, ele clamou com insistência. A palavra fala que ele insistiu. Ele não chegou lá, se prostrou e ficou. Não, ele insistiu. Ele não desistiu. A fé dele era uma fé que ele tinha força de continuar. Ele continuou clamando na sua oração. E quantos de nós, irmãos, precisamos às vezes clamar, insistir na oração? Às vezes a gente tem orado por alguma coisa, suplicamos ao Senhor e parece que nada acontece.
E nós, com os nossos corações, né, mimimi que nós temos, nós já queremos deixar Jesus. Ah, o Senhor não está me ouvindo, eu não vou mais na igreja, eu não sei que eu não vou fazer mais isso, eu estou servindo a Deus e não tenho visto nada acontecer na minha vida, e eu não vou e pronto, acabou. Porque nós temos vivido assim. A nossa vida aqui na terra é dessa forma. Às vezes nós não conseguimos, irmãos, ter uma vida, a gente não se sente amado por nosso Deus, porque nós temos vivido como filhos rebeldes. É igual eu disse, quando você tem seu filho, né, a maioria aqui tem filho, quando o filho está naquela fase, né, rebelde, aquela fase que ele acha que tudo está certo, que tudo, né, que ele é o dono da razão, e quando a gente começa a disciplinar, a cuidar, e quando nossos filhos, né, estão nessa fase, e o que eles fazem? Quando nós começamos a corrigir, né, aqueles que têm ainda os filhos pequenos, a gente começa a corrigir, começa a colocar limites e falar não, o que eles fazem? Meu pai e minha mãe não me amam. Meu pai e minha mãe não me amam. É assim, quando você fala não para uma pessoa, né, não me ama. Essa pessoa não gosta de mim, essa pessoa não me valoriza. É assim. E às vezes nós temos tentado manter um relacionamento desse com o Senhor. Nós oramos, nós pedimos e o Senhor fala não, ou às vezes Ele tem o tempo dele trabalhar e nós ficamos achando que Ele não está ouvindo. Nós esquecemos, paramos de clamar, paramos de buscar. E nós vivemos uma vida, né, afastada do Senhor, achamos que estamos perto dEle porque estamos aqui nos cultos. Eu vir ao culto, irmãos, no domingo, na quarta, na sexta, em tudo quanto é coisa que tiver, não vai fazer de mim um cristão. O fato de eu estar aqui é o que eu sempre digo, mas, de novo. É minha vida lá fora que vai fazer a diferença. É minha vida lá fora, como foi falado hoje pela manhã. Irmãos, o culto da manhã hoje foi uma bênção, para quem estava aqui é testemunha. Então nós precisamos ter uma busca, um avivamento dentro do nosso coração. Porque às vezes nós temos deixado de viver coisas com o Senhor por conta do nosso orgulho. E perante ao Senhor, irmãos, quando nós estamos diante dEle, não existe orgulho, não existe vaidade, nada disso. E às vezes por conta do nosso coração orgulhoso, nós temos deixado de viver coisas com o Senhor. Porque a gente tem vivido uma vida como filhos mimados. Por que você está aqui na igreja hoje? Qual foi a motivação do seu coração? Não precisa falar. Qual foi a sua motivação para você estar aqui hoje? O que te fez estar aqui? Muitos de nós, irmãos, e às vezes eu me incluo nisso também, muitos de nós ao entrar aqui, nós não entramos com o coração disposto a adorar o Senhor. Eu estou indo lá na igreja para adorar o Senhor, para prestar minha adoração a Ele. Não. Nós chegamos aqui com os nossos corações cheios de orgulho, às vezes cheio de problema, e nós chegamos aqui achando que o pastor vai ter a solução, que o irmão vai ter a solução, e às vezes uma coisinha assim que acontece, você já sai emburrado. Porque é assim que nós temos vivido. Que as coisas têm que ser do nosso jeito o tempo todo, da nossa forma. E às vezes ao adentrar aqui, quando nós chegamos aqui com um coração que não está disposto a adorar o Senhor, que você chega aqui todo, né? A gente chega aqui às vezes na correria, do dia a dia, e vai daqui, vai dali, e você chega aqui, você não está prestando uma adoração ao Senhor. Você vem aqui para você sair adorado. Muitas vezes é assim que a gente chega com o nosso coração. A gente chega aqui para ser adorado. Achando que é a igreja, achando que tem toda a solução para os meus problemas, e não tem. Não tem. Nós precisamos chegar aqui na casa do Senhor com o nosso coração. Eu estou aqui para prestar minha adoração ao Senhor, para adorar Ele pelo que Ele é. Independente do ministério de louvor que está aqui na frente, independente do pastor, independente das pessoas que estão aqui, eu vim para adorar o Senhor. Irmãos, eu não consigo, às vezes, por conta das coisas que tem que fazer, e né, acode ali, uma coisa ali, a outra, às vezes eu não consigo ficar o tempo todo aqui dentro, e às vezes, quando eu vejo, às vezes as pessoas não tá nem aí, tá aqui, mas tá lá no mundo da lua, não tá aqui, não tá adorando. Aí sai daqui e fala, eu não senti a presença do Senhor. Irmão, quem tem que sentir a presença do Senhor não é a gente, tem que virar de cabeça para baixo aqui para sentir a presença do Senhor, não. É o seu coração.
E quando esse homem chega diante da presença do Senhor, que ele se humilha e começa a clamar ali, o Senhor já conhecia o coração dele, sabia da intenção dele, sabia que ele estava ali para adorar. Porque quando Jairo ele toma essa atitude de ir até Jesus, ele já reconhecia que aquele era o Messias. Ele já sabia quem era Jesus. E o Senhor conhece a intenção do meu coração. Ele sabe por que eu busco. Ele sabe se tenho interesse, se eu vou continuar, se eu tenho buscado Ele porque eu o adoro, por quem Ele é, independente se Ele vai fazer ou se Ele não fazer, eu vou continuar. É claro, irmãos, que na hora da dor, no momento do sofrimento, às vezes nós vamos chorar. Como quantas vezes temos chorado, não entendemos algumas coisas. Esse começo de ano foi um pouco difícil para nós. E às vezes olhava assim e falava, Deus, acho que o negócio não é para ser não. Acho que a gente está no lugar errado. Vai mostrando aí o que o Senhor tem que fazer. E o Senhor sempre fortalecendo, às vezes usando a vida de pessoas para falar com a gente, usando a palavra. Aí você olha para mim e fala, mas Fatinha, Deus não fala comigo. Irmão, você está orando? Você tem orado? Você tem pego a palavra e lido? Eu espero, às vezes, o Senhor falar comigo, mas eu não abro a Bíblia. Como que o Senhor vai falar comigo? Não tem como. Irmãos, e quando esse homem vai até Jesus, que ele busca o Senhor, o que Jesus faz? O que a palavra fala? Que Jesus vai com ele. Quando você vai até o Senhor Jesus, irmão, você não vai voltar sozinho. Quando nós procuramos Jesus, nós não voltamos sozinhos. Ele sempre volta conosco, Ele sempre está conosco. Às vezes nós precisamos ter esse passo de levantar, de sair da nossa zona do conforto, ali na nossa casa, onde nós estamos. Às vezes nós precisamos renunciar a algumas coisas para estar aqui. É isso que o Senhor quer. Um coração quebrantado e contrito, é isso que agrada ao Senhor. É igual eu falei, irmão, se você faz, não é só daqui não, viu? Às vezes eu vejo pessoas de outras igrejas que vai lá e fala, e daqui a pouco está postando umas coisas que não condiz com aquilo que está vivendo. Irmãos, quantas pessoas compartilha tanta coisa, e não compartilha uma tela da igreja. E não é indireta não, viu, irmãos? Não compartilha. Você vê o WhatsApp, não tem uma tela, nada, da igreja, nada. E essa semana eu fiquei, até mostrei para o Ricardo, eu estava vendo o WhatsApp, e aí o irmão que não é mais daqui, ele é daqui, não é, né? Ele está em outra cidade, e ele não vai participar do culto, e ele está lá colocando a tela do encontro de casais. Eu falei, olha aqui, amor. O irmão, ele não vai estar aqui, porque ele não pode, porque ele não mora aqui, e ele está compartilhando, e os que não compartilham nada. Ah, você quer? Não, irmãos, é a palavra do Senhor. É a palavra, nós precisamos compartilhar esse avivamento, essa coisa que começa a gerar em nós. Esse milagre tem que ser gerado dentro de mim. Por que eu não tenho? A minha rede social hoje é baseado nisso, a minha vida. As pessoas me conhecem por aquilo que está ali. Porque inconscientemente é aquilo ali que nós somos. Eu quero chamar a atenção de quem? Aí eu estou lá, mostro que eu estou feliz mesmo? Será que eu estou feliz? Às vezes as pessoas falam, você não posta muito. Eu não tenho postado muita coisa. Não tem necessidade. Ou já que você vai fazer alguma coisa, não posta. Não precisa postar. Porque quando nós somos tropeços para os irmãos, é pecado e o Senhor vai cobrar de mim. E a palavra de Deus fala que maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Aqui é em toda questão. Às vezes você fala, eu não tenho ministério, mas você é um cristão. Você está carregando o nome de cristão. Então, cuidado. Irmãos, e Jairo, diante da situação que ele estava vivendo, ele não esmoreceu a sua fé e não se deixou levar pelas circunstâncias que estava vivendo. Porque quando Jesus ainda estava falando, porque nesse período que Jairo chega até Jesus, e Jesus fala, eu vou com você. Nesse período, Jesus ele foi até o caminho da casa de Jairo, ele foi atendendo outras pessoas. E tem o texto muito conhecido da cura da mulher que sofria 12 anos com fluxo de sangue. E nesse período ele cura essa mulher. Ele cura essa mulher. E quando ele estava falando com ela ainda, falando, a sua fé te salvou, vai em paz. E quando ele estava falando essas palavras, chegou algumas pessoas ali da casa de Jairo e disse assim, olha, não precisa mais incomodar não, Jesus, sua filha já morreu. Imagine você, o coração daquele pai devia estar apertado, desesperado. E ele ali chamou Jesus, Jesus falou, eu vou com você. Mas no percurso até a sua casa, Jesus vai atendendo outras pessoas. Acredito eu que não foi somente essa mulher, que ele estava cercado por uma multidão, disse que a multidão o apertava, então era muita gente.
Não foi só essa mulher que ele atendeu, ele sentiu quando ela tocou em suas vestes, saiu o poder dele. E este homem ali, quando ele ouve daquelas pessoas que chegam da sua casa e fala assim, olha, sua filha já morreu, não tem mais esperança. Porque aquelas pessoas, irmãos, acreditavam que Jesus, ele podia sim curar a filha dele, enquanto ela estava viva. Depois que ela morreu, não tinha mais cura. E este homem, ele não deixa se levar por aquilo que ele estava vendo. Ele não deixa que a sua fé caia por conta do que ele estava vendo, a circunstância que ele estava olhando. Imagine você lá, e aí você pede, até na nossa vida, a gente pede ajuda para alguém, pede um socorro, e nós queremos, né, que seja na nossa hora, no nosso momento. Não, o meu é mais importante. É igual quando nós estamos na fila do médico, na fila do... mas o meu é mais importante, é porque eu tenho que ser atendido. Não é, nós somos assim. E esse homem, fico imaginando ele ali, Jesus, eu estou com pressa, a minha filhinha está morrendo lá na minha casa, você vai atender ela, deixa essa mulher aí, vamos lá me socorrer. O meu é mais importante, a minha causa é urgente. Ele poderia ter falado isso, ele poderia até ter pensado, nós não sabemos o que estava no coração desse homem. E quando ele está ali naquele desespero, vendo Jesus atender, ele foi testemunha daquilo que Jesus fez na vida daquela mulher, do milagre que Jesus operou na vida dela. Isso deve ter durado um tempo, irmãos, acredito que uns 30 minutos, que não era uma coisa rápida, assim, de se fazer. Porque Jesus também, ele tinha muitas coisas para vencer, né? Não era simples, pessoas julgando ele. E ali esse homem com o coração apertado, ele podia falar, Jesus, o meu é mais rápido, o Senhor não se importa comigo? O Senhor não vê como está meu coração? Irmãos, Jesus sabia como estava o coração de Jairo. Assim como ele sabe como está o seu coração hoje. Jesus, ele se importava com aquele homem. E ele se importa com você, independente do que você esteja passando, independente de como está a sua vida hoje, ele se importa com você. Só que, irmãos, o nosso problema, às vezes, que nós não conseguimos esperar. Não é verdade? Como é difícil esperar, e nós somos assim. Não deveríamos ser assim, mas somos. E este homem ali esperando Jesus, esse período que Jesus usa ali, que ele está curando aquela mulher, ele também está tratando da vida de Jairo. Ele está mostrando para Jairo que é o tempo dele, ele tinha que esperar, que apesar dele ter um cargo, apesar dele ser o chefe da sinagoga, não era ele que determinava a hora, era o Senhor. Então ele está tratando com Jairo ali que ele tinha que aprender a esperar. E esse homem, nesse período de espera, irmãos, ele continua ali firme. Para Jairo, era fácil acreditar que Jesus podia fazer um milagre, até chegar a notícia que a sua filha morreu. E é normal, irmão, que nós percamos a nossa esperança no momento que chega o sofrimento. Quando nós estamos passando por alguma dificuldade, chega um momento, né, naquele momento crucial ali, que acontece alguma coisa, e nós olhamos e vemos que parece que nada vai acontecer, é natural que às vezes a falta de esperança chega ao nosso coração. Mas nós não podemos deixar que a nossa fé esmoreça. Nossa fé tem que estar firmada em Cristo. Sabendo que independente de que as coisas saiam da nossa situação, nunca sai da situação do Senhor. O Senhor, ele continua assentado no trono de Deus. Ele está lá, ele é o mesmo ontem e hoje. É que às vezes hoje, irmão, a gente tem vivido num mundo que é tão fácil a gente não acreditar que Deus continua fazendo milagres. As coisas estão tão... as pessoas têm vivido tanto de aparência que é natural que a gente acredite que Jesus não possa fazer. Nós precisamos aprender a esperar no Senhor. Quantas vezes nós ajoelhamos, oramos, pedimos ao Senhor, mas nós queremos que Ele faça do nosso jeito, na nossa hora, da forma que desejamos. E não é assim. Se Jesus tiver que fazer você esperar para tratar com você, para responder a sua oração, Ele vai fazer você esperar e você vai ter que esperar. É assim que funciona com o Senhor, não é o nosso tempo, é o dele. Nós precisamos aprender a descansar, sabendo que Ele está cuidando de nós. Às vezes nós vamos passar por períodos difíceis, e é um período para tratar conosco. E às vezes vai acontecer coisas lá no final, e aí nós vamos entender por que nós passamos por isso. Tantas vezes aconteceu conosco. Tantas vezes passamos por algumas coisas, por algumas dificuldades, que a gente olhava assim e falava, meu Deus. E é sempre aquelas pessoas julgando aqui, igual esse homem. Ele estava cercado ali por pessoas que não tinham uma fé, que não acreditavam que Jesus podia fazer o milagre. Será que as pessoas que nós temos caminhado, será que aquelas pessoas que nós chamamos de amigos, são pessoas que têm me levado para perto do Senhor, têm animado, têm me feito a minha fé aumentar, ou são pessoas que não acreditam, que
tem me tirado da presença do Senhor, tem me levado para longe dele, do compromisso que eu tenho com ele. Com quem eu tenho andado? As pessoas vão me animar, tem me animado. Esse homem, imagina ele. Se ele tivesse dado ouvido àquelas pessoas, ele nem teria ido até o Senhor. Ele nem teria ido até o Senhor. Irmãos, em Efésios 3:20 diz que, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então o Senhor, Ele pode fazer além daquilo que nós pedimos, além daquilo que nós pensamos, e Ele sempre vai saber o que é melhor para mim. A fé desse homem, irmão, foi germinada, ela foi cultivada num solo de sofrimento, de dor. Não permita que a sua fé seja cultivada dessa forma. Cultive a sua fé nos momentos bons. Busque ao Senhor, crie um relacionamento com Ele de pai e de filho, para que quando esse momento chegar, quando a dor chegar, quando a dificuldade chegar, você saiba como se comportar, você se sinta amado, você se sinta acolhido por Ele. Porque muitos de nós às vezes não sentimos assim, nos sentimos abandonados, porque nós abandonamos o Senhor e achamos que Ele que está nos abandonando. O Senhor não nos abandona, irmãos. Ele sempre está conosco. O problema é que muitas vezes nós achamos que nós pegamos na mão de Jesus, ó Jesus, vamos ali comigo. Eu quero assim, assado, assim que eu gosto, e nós vamos caminhando. Não. Ser cristão é você ser dirigido pelo Senhor. É o Senhor pegar na sua mão e dizer, é aqui que você vai, é aqui que é o caminho para você. É isso. E para a gente entender isso, se o Senhor tiver que tratar, tiver que demorar para responder a minha oração, a sua, Ele vai demorar. Ele vai demorar, Ele vai tratar, Ele vai falar, porque Ele ama. E todo pai que ama, disciplina. Porque quando nós disciplinamos nossos filhos, porque nós amamos. Quando nós deixamos eles, Deus dará, como diz aí por aí, é porque a gente não ama. E o Senhor, Ele é assim conosco. E quando Jesus chega ali, quando chega na casa de Jairo, ele encontra um cenário de desespero. Naquela época, irmãos, era comum, as pessoas que tinham condições financeiras, que tinham posses, eles contratavam mulheres, para ficar chorando, carpideiras, acho que todos já ouviram falar. E essas pessoas contratadas, elas choravam mesmo, era grito de dor, clamor. Então imagine quando esse Jairo chega ali com Jesus. Imagine o cenário de luto, de dor que esse homem encontra ali. E Jesus fala assim, gente, para que vocês estão nesse alvoroço todo? Só que Jesus, ele conhece o coração. E ele sabia que existia pessoas ali que tinham um coração de incrédulo. Que não acreditava que Jesus podia fazer um milagre. Então, quando Jesus fala assim, por que vocês estão chorando? A menina não morreu não, gente, ela está dormindo. Por que está todo esse alvoroço? E algumas pessoas riam, zombavam do Senhor naquele momento. Duvidando da fé, duvidando até da fé de Jairo, que estava ali. Se Jairo deixasse se levar pela situação, irmãos, imagine, ele chegou ali na sua casa, ele não tinha visto a sua filha ainda, que estava ali no quarto, ele poderia ter falado, Jesus, pode ir embora. Mas ele continuou, ele não deu ouvido ao barulho daquelas pessoas. Ele não deu ouvido ao que elas estavam falando. Ele continuou acreditando que o Senhor podia transformar a vida da sua filha. Que o Senhor podia fazer um milagre na vida da sua filha. E nós precisamos, irmãos, ter essa fé. Nós precisamos, muitas vezes, vai ter situações na nossa vida que nós vamos ter que ter essa ousadia de Jairo. De se levantar, de ir até o Senhor, de se humilhar, de clamar, não se importar com o que os outros vão falar. Ele é cristão, ele não faz isso, ele não faz aquilo, e daí? Eu tenho que agradar o Senhor. É Ele que eu tenho que agradar, a minha vida tem que agradar a Ele. E no final do capítulo 8, nós vemos que Jesus, ele toma essa menina pela mão, e ele diz para ela levantar. E ela, no mesmo instante, ela levanta. E o milagre, Jairo, ele é testemunha do milagre do Senhor na vida dele. E aqueles passos que esse homem toma, gera milagre na vida dele. Irmãos, hoje em dia, não é necessário, naquele tempo que Jesus estava aqui, quando Jesus veio, era necessário que Jesus realizasse milagres. Era necessário que pessoas fossem curadas, pessoas fossem ressuscitadas para que fosse testificado quem era o Filho de Deus. Hoje não é mais necessário isso, mas o Senhor, ele continua operando milagres. E o maior milagre, irmão, que ele pode operar na sua vida é alcançar o seu coração. É ele ter morrido na cruz para salvar você, para me salvar. Esse é o maior milagre. E quando nós nos decidimos caminhar com ele, nós precisamos ter uma vida que condiz aquilo que eu falo.
Irmãos, isso é muito sério. É muito sério. E servir ao Senhor vai exigir renúncia. Vai exigir dor. Vai exigir, às vezes, que eu deixe pessoas. Tem pessoas que estão na minha vida, irmãos, que às vezes Deus vai tirar. Às vezes Deus vai tirar pessoas da minha vida. Ah, mas é meu amigo, eu amo ele tanto, não precisa deixar de amar. Tem pessoas que você não pode caminhar junto, que vai tirar você do propósito que o Senhor tem na sua vida. O Senhor nada pode frustrar os planos de Deus na sua vida. Nada. Assim como ele fez na vida desse homem. Quando ele chegou ali, tirou várias pessoas. Ó, sai daqui, vocês vão para lá, eu quero só essas pessoas comigo. Só essas daqui. Muitas vezes vai ser necessário você também. Eu não quero mais caminhar com fulano, com ciclano. Eu quero caminhar com pessoas que me levam mais para perto do Senhor. Eu quero caminhar com pessoas que me façam crescer espiritualmente. Que me façam dar passos que geram milagres na minha vida. Irmãos, muito de nós hoje precisamos que milagres venham ser gerados dentro do nosso íntimo, do nosso coração. Para que feridas venham ser curadas. Para que dor, venham ser curadas. Não somente dores físicas. Às vezes a dor emocional. Nós precisamos dar alguns passos. Irmãos, e as aflições, elas sempre se tornam fonte de bênçãos quando elas nos levam para perto do Senhor. As aflições, elas sempre vai ser uma fonte de bênçãos na nossa vida, quando elas nos levam para perto do Senhor. E muitas vezes vai ser necessário eu passar pela aflição para chegar perto do Senhor, para buscá-lo. Porque às vezes, quando tudo vai bem, quando tudo está lindo, nós não buscamos. E às vezes é necessário que isso aconteça. Mas também não podemos buscar o Senhor somente na hora que nós precisamos, né? Na hora da dor, Senhor, eu já recebi o que eu queria, tá bom, não vou mais continuar. Agora eu vou viver uma vida meio cá, meio lá. Não é assim que funciona. Deus não trabalha dessa forma. Ele conhece o nosso coração. Ele conhece o que nós carregamos dentro de nós. Não adianta eu vir aqui e falar e viver. Não, Ele conhece a intenção do meu coração e do seu coração. A gente só faz as coisas quando o Espírito Santo ele está à frente, ele manda. Isso não é nada de coração, não, o Espírito Santo que fala. Há um tempo atrás, a gente já estava um pouco desanimado com a situação atual, né? E a gente sabe que as coisas deram no meio do cristianismo, deu uma piorada. As pessoas, infelizmente, hoje, têm buscado a Deus de uma forma diferente. Não têm buscado com intensidade, não têm buscado, de fato, um avivamento. E a gente tem sentido muito isso. E Deus colocou no nosso coração de começar a abrir pela manhã um tempo de oração aqui na igreja. E esse tempo foi para que Deus mostrasse alguma coisa. A gente queria que Deus mostrasse alguma coisa para a gente. Porque algo não está legal, algo não está bem. Porque não adianta a igreja estar abarrotada de pessoas e o poder de Deus não alcançar vidas, não transformar pessoas. Isso não é objetivo. Pode ter 50 cultos ao domingo aqui, se não houver transformações, se não houver salvação, não vai resolver. Pois bem, nós começamos a orar. O ano passado não tivemos nenhum batismo, o ano passado não tivemos nenhuma conversão, e isso, imagina o coração de um pastor. Isso não é apenas do pastor, é do corpo de Cristo. E quando acontece isso, eu lembrei das palavras de Watchman Nee, sobre o poder da pressão. Quando as pressões vêm, a gente começa a entender que Deus ele quer falar alguma coisa com a gente. Nós vamos no mais profundo do poço. E nós pensamos que algo vai melhorar. Agora vai melhorar. Piora. Quem já passou pela uma pressão dessa? Já passou por isso. Então você sabe o que eu estou dizendo. Em momentos, Deus vai trabalhando em nossos corações dessa forma. E a gente tinha algumas pessoas que estavam sempre conosco, vocês que estão sempre aqui nos apoiando, e a gente sente, né, que isso tem nos ajudado muito, isso fortalece cada um de nós. E chegou um momento que eu falei assim, acho que é o momento de parar. Acho que chega um momento do ministério ser encerrado. Porque não ia mais. E quantos choros, né, chorando e clamando a Deus, até que um dia nós estávamos orando aqui, o Senhor mostrou, nesse lado de cá, bombas sendo jogadas aqui. Bombas sendo atacadas aqui. E eu percebi que algo espiritual estava acontecendo. E vamos orar, vamos começar a orar. Porque não era normal. E eu ficava observando
o cristianismo que eu estava vivendo, meus irmãos vivendo em todo o tempo, conversando com pastores, não estava legal. Sabe por quê? Porque muitas vezes a pressão da obra, muitas vezes ela vai peneirar aquilo que nós estamos fazendo. Eu estou fazendo ou Deus está fazendo? Será que é Deus que está movimentando, fazendo as coisas, ou será que sou eu? Isso vem de mim. Quando eu falo eu, nós, tá? Não sou só eu, nós, a igreja. E hoje, pela manhã, quando nós tivemos o tempo aqui, um tempo maravilhoso, começamos a ungir pessoas. E já começou a aparecer batismos. Entende como que Deus trabalha? Agora é Deus quem vai trabalhar, não somos mais nós. Nós vamos fazer a nossa parte, nós vamos falar de Jesus, nós vamos evangelizar, nós vamos orar, nós vamos ler a palavra, mas agora é Deus quem vai trabalhar. Agora é Deus quem vai fazer por nós. E quando nós entendemos isso, tudo muda. Então agora o meu chamado que eu tinha, o chamado que você tem, ele é reavivado por Deus. Aquilo que você tem pensado, aquilo que você tem em objetivo para a sua vida cristã, Deus ele vai renovando, ele vai fortalecendo. Então essa pressão vem, não para nos deixar confortáveis, de forma alguma, para que nós colocamos a nossa vida diante do altar do Senhor e vamos cada vez mais avançando. Por que tarda o pleno avivamento? É um livro de Leonardo Ravenhill. Por que tarda o pleno avivamento? Sabe por quê? Porque deve haver arrependimentos. Deve haver confissões de pecados. Eu tenho confessado o meu pecado, senão nada vai acontecer. Então eu gostaria, como igreja, como pastor dessa igreja, que nós nos colocássemos diante da presença de Deus e dizer o seguinte: Senhor, eu sei que eu tenho pecado diante de Ti, eu tenho falhado em muitas coisas, mas a partir de hoje, deste domingo, dia 10, eu quero servir ao Senhor com mais intensidade. A partir de hoje, eu quero ser um crente de verdade. Nós temos uma missão aqui nessa terra, nós temos uma missão de levar o Evangelho de Cristo. E eu louvo muito a Deus por vocês que estão aqui hoje. Sabe por quê? Porque você é um milagre da parte do Senhor. Se você está aqui hoje, você é um milagre da parte de Deus. Então sinta-se privilegiado. O Senhor tem te abençoado. Deus te deu vida. Se você está aqui hoje é porque você tem vida. Vida em abundância e vida eterna. Amém? Levanta as tuas mãos aos céus em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz. E com o amor do Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Tenha um tempo de comunhão, converse com seus irmãos aí, em nome de Jesus. Obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando de casa também. Deus abençoe e até quarta-feira, em nome de Jesus.